Manifestações em Cuba. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Temos visto em Cuba a manifestação do povo que está lutando contra 60 anos de uma ditadura violenta socialista naquele país. Uma ditadura que destruiu aquele povo, arrasou com a sua autoestima, que simplesmente acachapou qualquer sonho de liberdade. É claro que algumas pessoas afirmam que o problema de Cuba não é o seu governo, mas é, obviamente, o bloqueio econômico que os Estados Unidos impõem sobre aquela nação. Mas isso não é bem verdade. Porque, de fato, os Estados Unidos decretaram já há muito tempo um bloqueio às empresas americanas. A lei afirma que empresas americanas não podem investir em Cuba, mas cidadãos comuns podem fazê-lo livremente, e isso tem acontecido. Muitos cubanos refugiados nos Estados Unidos enviam muito dinheiro para a ilha e o próprio governo desfruta desta situação econômica. Isto é fato. Isso porque em Cuba nós temos duas realidades. Sim, essa é a verdade. Nós temos a realidade do povo cubano e temos a realidade do governo e, consequentemente, para o turista que visita a ilha. A realidade do governo é nababesca, riquezas insondáveis. O próprio Fidel Castro tinha ilhas particulares de milhões de dólares, mansões que eram inimagináveis para o povo cubano. Os turistas, quando ali vão, principalmente quando são representantes de estados que estão aliados a Cuba, recebem o tratamento de primeiro mundo. Ficam em hotéis luxuosos, com comida extremamente sofisticada. Eu conheço pessoas que foram a Cuba. Eu tenho um amigo que foi a Cuba, iludido pelo tratamento contra o vitiligo. E ele diz claramente que, estando ali, ele viu essas duas realidades. Ele era, como ainda é, um missionário, e ele, ao estar naquele país, ele fez questão de visitar uma igreja. Isso foi muito complicado, e ele teve que fazer isso meio que na surdina. E foi, e visitou uma igreja. E depois convidou o pastor para ir ao hotel onde ele estava. Ele gostaria de dar uma oferta em dólar para aquele pastor. Quando o pastor entrou, e só pôde entrar no hotel porque estava acompanhado de um turista que eles, à época, imaginavam ser alguém da Alemanha Oriental, da ex-Alemanha Oriental, aquele pastor chorou copiosamente. E esse missionário perguntou: o que aconteceu? Por que você está chorando? Ele olhou ao seu redor, viu aquele hotel, todo luxo, e ele disse: eu nunca pensei que em Cuba houvesse um lugar como este. Então veja, esta é a realidade de Cuba, como esta é a realidade de qualquer país socialista. Na década de 1980, eu trabalhei em Guiné-Bissau como missionário e eu pude ver ali a realidade do povo e a realidade dos estrangeiros, turistas e principalmente do governo. O mesmo acontece na Coreia do Norte, o mesmo acontece na Venezuela, o mesmo está por acontecer na Argentina, porque este é o sistema socialista. O sistema socialista, ele vende uma mensagem tão linda de um paraíso na Terra, mas a realidade ela é cruel, ela é destrutiva e ela favorece apenas àqueles que estão no poder. Ora, ao olharmos para 60 anos de ditadura cubana, perguntamos: alguém aqui conhece a história de algum cubano que estava em Miami e tentou, ou Nova York, e tentou voltar para Cuba? Não. Mas nós sabemos de muitos cubanos que arriscam a vida, morrem em alto mar, às vezes são assassinados pela polícia cubana ao tentarem se libertar daquele inferno para enfrentar um mar bravio com a esperança de alcançar a liberdade. Essa é, obviamente, a visão do real. É claro que a esquerda ela sempre vai dizer que Cuba é o paraíso na Terra e que se não fosse o embargo seria uma Holanda, como disse
num texto o ex-presidente Lula. Ora, é claro que isto não é verdade. Essa narrativa do paraíso na Terra é um absurdo. Eu tenho uma colega na universidade, no curso na direção do Centro de Ciências Humanas. Ela foi a Cuba e ela disse que voltou maravilhada. Ela viu um povo solidário, ainda que pobre, miserável, mas que anseia pela liberdade, a própria liberdade socialista. É um povo que reage contra o neoliberalismo, contra o capitalismo. É doente. É doente. Simplesmente é uma doença. É um problema mental, porque nega completamente a realidade. E a esquerda faz isto. Sabemos que a realidade cubana é de inferno, é de opressão. O presidente, por exemplo, nessas manifestações, ele cortou a internet. Ele simplesmente desligou, numa palavra mais simples, porque é ele quem manda, é ele quem determina. E o povo sofre todas as agruras, todo o medo, toda a vigilância daquele governo. Esta é a realidade de 60 anos de inferno naquela ilha. E é por isso que o povo, hoje, sai às ruas para reivindicar a liberdade e dar um basta a toda esta situação. Eu quero encerrar esse vídeo trazendo 2 tweets. Um da ex-presidente Dilma e o outro do atual presidente Bolsonaro. Vou apenas ler o texto para que vocês entendam o meu argumento neste vídeo. A ex-presidente Dilma, ela escreveu o seguinte: enquanto Cuba oferece à humanidade profissionais de saúde, recebe em troca dos Estados Unidos da América, em plena pandemia, um embargo covarde, que é repudiado pela quase totalidade dos países do mundo. Manifesto meu apoio ao povo cubano e ao presidente Miguel Díaz-Canel. Ora, a minha solidariedade ao presidente de Cuba? Solidariedade a esse sistema assassino, esse sistema que oprime o seu povo? Esse é o discurso da esquerda. Esta é a narrativa da esquerda. Agora vejamos o que escreveu o presidente Bolsonaro. Ele diz o seguinte: todo o apoio e solidariedade para o povo cubano que hoje, corajosamente, pede o fim de uma ditadura cruel que por décadas massacra sua liberdade enquanto vende ao mundo a ilusão do paraíso socialista. Que a democracia floresça em Cuba e traga dias melhores ao seu povo. Eu pergunto para vocês, qual dos 2 textos está intimamente compromissado com a realidade? Obrigado por ter me acompanhado até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo e se você está inscrito no meu canal, por favor, dá uma averiguada, vê se o seu nome continua lá. Se você está aqui pela primeira vez, por favor, dá essa força, se inscreva no canal, dê um like ou dislike, não tem nenhum problema, fique muito à vontade. Escreva nos comentários, certo? Eu, na medida do possível, leio e procuro responder. Ultimamente eu não tenho respondido muito por conta do tempo, mas quando eu puder, farei isto com muita, mas muita alegria e, por favor, compartilhe este vídeo. É muito importante. Se você aprova o conteúdo deste canal, por favor, me ajude compartilhando este vídeo. E até a próxima.